Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu quero mostrar aqui para você qual o melhor horário do dia para você aí captar a melhor imagem e extrair o melhor vídeo da câmera do seu drone. Lembrando que quando a gente está gravando um vídeo, fazendo uma fotografia, o desafio é a gente equilibrar as sombras e também as partes que são mais claras da imagem. Então muitas vezes você vai ter aí uma sombra muito escura, vai ter um céu muito estourado, e a gente sabe que dependendo do horário do dia, você vai ter resultados melhores do que outros. Então no vídeo de hoje eu quero mostrar para você qual vai ser o melhor horário para você voar e fazer suas imagens e suas fotografias. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, aproveita aqui, dá um like nesse vídeo, se inscreve e também ativa as notificações para você estar recebendo conteúdo como esse e ajudar o canal também aí a estar produzindo cada vez mais conteúdo. Então agora vamos responder a pergunta: qual o melhor horário para a gente fazer as nossas filmagens e fotografia? Então eu vou mostrar aqui para você todos os ambientes, todos os horários do dia, e a gente vai discutindo cada um deles, beleza? O primeiro deles é simplesmente aqui, ó, o horário da manhã. Então esse vídeo aqui eu fiz ele mais ou menos ali 6 horas da manhã, né? Lembrando que todos os vídeos eu não utilizei filtro ND, então a gente vai estar falando aqui sobre você filmar sem você ter nenhum tipo de filtro ND, né? Ali na lente do seu drone. A gente vai estar discutindo dentro dessa perspectiva, certo? E aqui eu tenho esse vídeo que eu fiz ele, eu gravei ele, na verdade, ali era cerca de 6 horas da manhã. E aqui, galera, eu já percebo o primeiro desafio, né, que a gente tem aqui no vídeo, ó, essa sombra muito mais dura da igreja, né? Você já percebe que eu tenho essa sombra mais dura, o sol já está subindo, então quanto mais alto está o sol, mais dura você vai ter aqui essa área de sombra, né? Então você tem uma área aqui atrás que está clara, mas você já tem essas sombras mais duras aqui do ambiente. Nesse outro ambiente aqui, ó, eu já tenho ali a luz do sol batendo no mar, né? Tenho também aqui já umas sombras mais duras, a gente pode ver até o shape dela, né? Igual a gente viu lá o shape da igreja, já uma sombra um pouco mais dura, né? A gente percebe aqui nesse ambiente. Também foi um ambiente aí que eu gravei cerca de 6 horas da manhã, né? Então você vai ver aqui que a sombra ela vai estar dura, na verdade, né? Você vai ter aquela sombra com a dureza maior. Então pela manhã a gente também vai ter essa dificuldade de encontrar esse equilíbrio, né, da imagem, justamente porque o sol já está subindo, vai estar um pouco alto, e daí a gente consegue ver aquela sombra chapada aqui, ó, nesses ferros aqui de baixo, você vê que é aquela sombra dura, bem chapada, beleza? Um outro cenário que é desafiante aqui é o cenário de sol alto, né? Geralmente ali, por volta das 10 horas da manhã até 3 da tarde, 3 e meia, dependendo aí de onde você mora, obviamente, né? Mas essa imagem aqui eu fiz ela, era mais ou menos 2 horas da tarde, né? E a gente 2 horas o sol ainda vai estar alto. E aí a gente percebe aqui que a gente tem um ambiente bem estourado aqui, né? A gente percebe ali que as casas elas estão estouradas, né? Geralmente essas casas aqui são pintadas de branco, e daí é o seguinte, a gente tem uma sombra ainda um pouco chapada, um pouco mais dura, mais escura, mas aí a gente tem muito branco sendo jogado na lente do drone, né? Então a gente vai ter essa dificuldade aí da gente encontrar esse equilíbrio, porque ainda tá aquele sol forte e daí vai gerar uma sombra forte e também uma luz forte. Aqui nesse outro ambiente eu fechei um pouquinho mais a lente do drone, né? Só para a gente ter uma ideia. Então aqui eu já tenho uma imagem mais equilibrada. Essa imagem aqui foi feita a cerca de 10 horas da manhã, certo? Eu tenho aqui a imagem com equilíbrio ainda maior nos tons, né? E essa imagem aqui, esse vídeo eu capturei ele, era basicamente meio-dia, né? Lembrando que aqui as casas elas não tem muito branco, né? Então eu consegui extrair uma imagem legal do drone, utilizando aí, mesmo estando em um ambiente de meio-dia, que é bem
desafiador, né? As coisas estouram com muito mais facilidade, né? Então aqui também a gente vai ter aí, ó, o equilíbrio. Lembrando que, deixa eu só mostrar aqui esse detalhe, o fato das cores aqui estarem equilibradas, né? Eu tenho aqui esse telhado aqui, ó, que reflete muito branco. Então você percebe que aqui a gente vai ter aquele branco mais estourado, porque quando a gente está ali trabalhando de meio-dia, nesses cenários de sol mais quente, né, a gente vai ter essa dificuldade sim em ter esse equilíbrio, né? E nessa imagem aqui, mesmo sendo de meio-dia, qualquer coisa vai estar estourando, ó. Então a gente vê aqui o branco, né, no telhado ali que passou. A gente vê aqui a rua quase estourando. Então aqui eu tenho uma outra imagem também gravada dentro dessa mesma condição, né? Só que aqui eu não tenho muito branco na imagem. Então provavelmente em cenários que você vai estar utilizando aí, por exemplo, cenário de paisagem, você vai conseguir extrair sim, porque as plantas elas não vão estar emitindo muita luz ali, rebatendo luz na lente do seu drone, né? Mas você gravar de meio-dia, 10 da manhã, 3 da tarde, é sim um ambiente mais desafiador, certo? A gente vai ter mais dificuldade em estar ali tendo esse equilíbrio de luz e sombra com mais perfeição. Aqui é um outro cenário, um dos cenários que eu mais gosto de gravar, né? Sem dúvidas, os dias nublado, porque as nuvens ela vai se comportar como um grande softbox gigante, né? Então você percebe aí que você não tem aquelas sombras duras, você não tem aquelas sombras chapadas. A luz ela já vai chegar de uma maneira mais suave nos objetos que vão estar ali embaixo. Você vai conseguir ter um equilíbrio melhor da luz, então você vai conseguir extrair uma imagem mais nítida, uma imagem mais equilibrada, né? Uma imagem sem interferência direta ali do sol. Então a gente tem aqui, ó, né, essa outra imagem, né? Você percebe que praticamente você não consegue ver sombra, né? Porque as sombras elas estão de uma forma mais suave na cena. Isso acontece por conta de estar nublado, né? Então, como eu falei anteriormente, você vai ter aí as nuvens servindo para você aí como se fosse um gigantesco aí softbox, deixando a luz chegar bem suave nos objetos. Então gravar em dias nublados é muito bom, é um dos melhores cenários, é um dos melhores ambientes que eu gosto, né? Para mim eu acho que é o melhor, né? Ou talvez o segundo melhor, porque você não vai ter essa incidência da luz diretamente nos objetos, né? E daí você vai conseguir controlar bem a entrada de luz do drone, vai gerar essas imagens bem nítidas aqui, certo? Um outro ambiente também que eu gosto e talvez seja o meu preferido é o ambiente ali no pôr do sol, né? Aquele ambiente onde você vai estar basicamente ali no final do dia, né? No final do dia você vai estar lá gravando, geralmente naquele período ali de 4 da tarde até 5h30, dependendo da região que você vai estar no Brasil, né? Então aquele momento ali do pôr do sol, né? Quando o sol está quase se pondo, é um horário muito legal de você gravar. Pena que o tempo de luz que você vai ter é muito limitado, né? Mas olha só aqui, ó, a mesma imagem anterior, né? Aqui, só que eu tô gravando aqui geralmente de 4h30 da tarde. Então esse céu lá atrás estourado foi proposital, né? Queria pegar realmente essa imagem, mas o que me chama a atenção é que quando você está gravando ali no final da tarde, né, na Golden Hour, as sombras também vão ser aquelas sombras bem mais suave. Então se você olhar aqui nessa imagem, né, você vai ver que você não vai ter aquela sombra chapada nos objetos, né? Você vai ver praticamente uma sombra bem suave, uma sombra que não é dura. Então é um ambiente, né, ou melhor, é um horário muito legal para você gravar, né? Apesar de você ter aí um tempo mais limitado, mas as suas imagens vão ficar muito legais, muito tops, né? Aqui é uma outra imagem também, deixa eu comentar aqui, ó. Você percebe que aqui nessa imagem você tem os carros passando aqui, você tem esse prédio aqui que ele tá pintado de branco. Então se eu fosse gravar aqui
nesse prédio, por exemplo, com a luz do sol batendo diretamente na lateral dele, de meio-dia, 3 da tarde, muito provavelmente esse prédio iria estourar, né? As sombras iriam ficar mais chapadas, né? Mas nesse horário do dia aqui eu consigo extrair essa imagem, né? O branco não tá estourado, a gente vê ali os carros passando de boa, a gente não vê o shape da sombra, tá tudo aquela sombra suave, as cores estão bem equilibradas. Então gravar durante o pôr do sol é um dos ambientes que eu mais gosto, porque me traz realmente imagens bem equilibradas, com cores mais naturais, com a sombra e com luz bem mais equilibradas, né? Então você vê aqui também nessa imagem uma imagem bem equilibrada em relação às cores e a luz e sombra. E aqui novamente, ó, eu tenho essa parte branca aqui, deixa eu mostrar aqui, ó, eu tenho essas duas torrezinhas brancas aqui. Se fosse em algum outro horário do dia, certamente estariam estouradas aí, né? Mas gravar durante o pôr do sol é o melhor horário para você extrair aí imagens legais, né? Pegar essa golden hour aí. Então, o ambiente que eu mais gosto é esse, gravar ali no pôr do sol, né? Meu preferido é o pôr do sol, e no segundo são dias nublados. São dois ambientes, né? São dois horários do dia onde eu consigo realmente ter esse equilíbrio de imagem e gerar aí uma fotografia e um vídeo com cores bem mais naturais, certo? E por último aqui, o ambiente mais desafiador, obviamente, mas também que se você souber gravar, você vai extrair imagens muito boas, é o ambiente noturno, né? Então aqui é o seguinte, no ambiente noturno o desafio maior vai estar em relação ao drone, porque muitas vezes o seu drone, o drone que a pessoa vai usar, por exemplo, ele não tem uma abertura muito boa de lente e vai ter um sensor muito pequeno. E qual o desafio aqui? É simplesmente você conseguir captar a luz, né? Porque você está gravando num ambiente de pouca luz, e a probabilidade de você ter ruídos na imagem é muito grande, né? À noite, o grande desafio é você gerar imagens que não tenha ruídos. Então assim, ó, aqui vai a minha dica. Para você que vai gravar à noite, o ideal é você ter um drone que tem ali uma abertura, né, de 1.7, né, com um sensor ali de no mínimo meia polegada ou acima, né? O ideal mesmo é você utilizar um drone que tenha 1 polegada para você conseguir gerar essas imagens, né, sem ter ruído na sua fotografia, sem ter ruídos no seu vídeo. Lembrando que aqui o seu desafio é gravar em um ambiente de pouca luz, o que acaba sendo bem desafiador. Por outro lado, você consegue gerar imagens impressionantes, né? No período noturno, você consegue gerar aquelas imagens cinematográficas, você consegue gerar essa imagem bem equilibrada da sombra, né? Da parte escura, como também da parte iluminada. Lembrando, né, da dica, o ideal é você ter um drone com abertura de lente boa, e você também ter aí o drone que tem um sensor de meia polegada ou acima, né? Meia polegada ainda vai sofrer um pouco, mas se você tiver um drone aí, por exemplo, com 1 polegada, né? O próximo disso, você vai conseguir aí fazer vídeos à noite bem legais. Você vai conseguir aí gerar o vídeo que você quer sem ter ruído na imagem. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, ajuda a gente aí apoiando, dando um like aqui nesse vídeo, também se inscrevendo no canal e ativando as notificações para você estar recebendo conteúdos como esse em primeira mão, beleza? Valeu, galera, e até a próxima!